Olá, caros alunos da disciplina de Projetos Integradores 2. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e hoje a gente vai trazer para vocês um vídeo sobre homotetia e algumas aplicações do GeoGebra, tá bom? Desde já eu faço o convite para que vocês assistam ao vídeo, vejam os textos postados e participem dos fóruns das nossas discussões, tá bem? Então vamos ao vídeo. Então, gente, a meta da nossa aula hoje é apresentar o conceito de homotetia e tem como objetivo, compreender os conceitos de homotetia e semelhança de figuras planas. Além disso, eu trouxe para vocês no final da nossa apresentação um paralelo com obras de arte, principalmente com as obras de Escher. Tá ok? Pré-requisito é conhecimento básico de geometria plana sem maiores dificuldades. Então vamos lá, Vamos falar primeiro sobre os casos de semelhança. Em triângulos a gente pode comprovar a semelhança estudando os casos, que a gente sabe aí das outras disciplinas, que a gente já estudou. Por exemplo, o caso ângulo-ângulo nos diz o seguinte: sejam dois triângulos ABC e DEF, eles serão semelhantes somente se dois de seus ângulos forem congruentes. Então a gente está vendo aqui na figura o triângulo ABC e o triângulo DEF, tendo como ângulos congruentes B e E e C e F, respectivamente. Então isso caracteriza a semelhança no caso ângulo-ângulo. Ora, por quê? Porque aqui a gente pode comprovar isso da seguinte maneira. Se por hipótese. Então temos aqui que o ângulo B é igual ao ângulo E, vamos chamar ele de alfa, e o ângulo C, que é igual a F, vamos chamá-lo de beta. Então o que acontece? Pela lei da soma dos ângulos internos de um triângulo, nós temos que no triângulo ABC, alfa mais beta mais A é 180, isso implica dizer que o ângulo A é 180 menos alfa menos beta. Da mesma forma, no triângulo DEF, alfa mais beta mais D é igual a 180, o que implica dizer que D é igual a 180 graus menos alfa menos beta. Ora, então daí a gente pode concluir que o ângulo A é igual ao ângulo D. Então nesse caso a gente tem semelhança de triângulos porque todos os ângulos são congruentes, tá ok? Vamos generalizar esse conceito. É possível afirmar que duas ou mais figuras são semelhantes se elas possuem os mesmos ângulos, as mesmas quantidades de lados e que guardem características proporcionais entre suas medidas. Então a homotetia fala o seguinte, significa ampliação positiva ou negativa de qualquer ente geométrico, podendo ser figuras planas como triângulos, quadriláteros, círculos ou espaciais como cubos, pirâmides e esferas. Então, para definirmos homotetia, necessitaremos de um centro de homotetia, que vamos chamar de O, e da razão de homotetia K, que pode ser qualquer número real. E aí a gente vai comprovar isso daqui a pouco no programa de GeoGebra. Na verdade, esses dois elementos que serão responsáveis pela facilidade na resolução em relação a outros métodos, como semelhança, por exemplo. Então a gente pode dizer que OX' é igual a K vezes OX, tá ok? Então vamos fazer uma aplicação agora aqui, um programa no GeoGebra, tá? Então, gente, aqui é o nosso GeoGebra, tá? Vamos começar primeiro fazendo a homotetia aplicada a um polígono regular e depois vamos expandir isso para um polígono qualquer, e que a gente viu pela definição que a homotetia pode ser usado para qualquer objeto, tanto plano como espacial. Então vamos lá, vou criar aqui com a ferramenta polígono regular um polígono que vai ter lado de uma unidade de comprimento, tá? Vou botar aqui para a gente perceber. O polígono que eu vou usar vai ser um pentágono, isso fica a critério de cada um, vou usar um pentágono, e aí a gente tem a figura com os nossos 5 lados, Claro que o pentágono ele tem um ângulo interno valendo os seus ângulos internos valendo 108 graus, como a gente pode constatar aqui, Então
aqui só para deixar registrado. Legal. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um ponto que vai ser o nosso ponto centro da nossa homotetia. Eu vou chamar de ponto O, e esse ponto vai ser o ponto 45. Ok, criamos aqui o ponto 45, como a gente pode ver aqui na nossa figura, tá certo? Ele está criado, muito bem, o ponto O 45. Vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos usar agora a nossa definição de homotetia e vamos criar, tá? Vamos criar aqui figuras que tenham relações homotéticas. Então, por exemplo, vamos usar o comando, né? O comando de homotetia. O que ele diz? Ele pede para selecionar o objeto, depois o centro e então a razão de homotetia. Então, o objeto selecionado vai ser o pentágono. Vou clicar nele, né? Vou clicar no ponto que eu vou considerar como centro, o ponto O, e a nossa razão é o que ele vai chamar de fator. Eu vou colocar aqui meio, 0,5 meio, né? Então, ok, o que vai acontecer? Logicamente, nós temos aqui a criação do polígono semelhante ao polígono criado, só que agora a nossa relação é da metade. Então, como a gente vê aqui, não é, criamos o polígono, o segundo polígono, que tem a razão de homotetia igual a meio, 0,5, tá bom? Se a gente quiser criar um novo, nós podemos, de novo, selecionamos o ponto, o polígono que queremos aplicar o comando, o ponto que será o centro, e agora eu vou colocar um novo fator, por exemplo, 1/4, 0,25, né? Então nós temos aqui mais um polígono, né? Notem o seguinte, note que se determinarmos as retas, os segmentos, as retas, na verdade, do ponto D ao ponto O, que é o nosso centro de homotetia, nós temos aqui uma relação interessante, que é a visão da nossa da perspectiva das figuras, tá certo? Então olha só que interessante, né? Isso aqui pode ser explorado aqui pelo professor de matemática, pelo professor de artes, né? Isso é bastante útil na hora de se fazer desenhos, tá? Agora a gente usou valores entre 0 e 1, né? O que que acontece se a gente colocar valores maiores do que 1, tá certo? Vamos fazer agora mais uma aplicação, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o meu polígono como referência, continua sendo esse polígono, tá? Vou escolher o centro e agora eu vou colocar um fator 2, tá certo? Quando a gente acionar o comando, veja o que aconteceu aqui na nossa figura, ó. Olha só, então aqui a gente tem o pentágono que é o dobro do nosso pentágono de referência, né? Então veja que à medida que eu vou colocar mais um fator, né? Vamos colocar aqui o fator 4, escolhendo mais uma vez nosso polígono de referência, escolhendo o nosso centro O, né? Então nosso centro O, e agora determinando o fator 4, que é que a gente vai encontrar mais um polígono, né? Agora que é 4 vezes o tamanho do nosso polígono de referência, tá? Então aqui a gente pode explorar, né? Os vértices, os ângulos. Eu deixo isso aí como uma atividade para que vocês explorem isso com seus alunos, tá? Mas uma outra coisa é que o que acontece quando a gente determina valores negativos, né? Porque agora a gente usou tanto o valor positivo entre 0 e 1 e o valor acima de 2, né? Vimos aqui a segurança. Agora o que acontece se a gente colocar um valor negativo? Vamos colocar como referência, mais uma vez, né, o nosso polígono, o nosso centro O, e agora eu vou colocar menos meio,
Então veja o que aconteceu aqui, pessoal. Temos aqui um polígono interessante, né? Ele foi invertido em relação à nossa origem da homotetia, tá certo? Então o que acontece é isso, né? Se eu colocar aqui um polígono, a nossa razão -2, por exemplo, né? Então -2. Então veja só o que acontece. Temos aqui justamente a inversão do nosso pentágono, né? Vamos colocar aqui mais um valor. Vamos colocar a inversão do nosso pentágono de referência. Então vai ser -1. Então ele criou a inversão do nosso pentágono de referência, tá, pessoal? Então veja que interessante, né? Então a gente tem aí uma aplicação que pode ser bastante explorada na sala de aula aqui do ponto de vista matemático e do programa GeoGebra, tá? Bom, gente, vimos aí a aplicação do GeoGebra e vimos que a ideia de semelhança pode ser explorada de N maneiras, né? Tanto com as formas e tudo mais. O que é que eu vou apresentar para vocês aqui agora? Eu vou mostrar um pouco da aplicação da homotetia na arte, tá certo? Eu escolhi aqui Maurits Cornelis Escher, né? Que foi um artista gráfico holandês, conhecido pelas suas xilogravuras, litografias e meios tons, que tendem sempre a representar a construção do impossível, né? Preenchendo planos regulares, explorando o infinito e as metamorfoses, né? Padrões geométricos entrecruzados que se transformam gradualmente para formas completamente diferentes. Ele também era conhecido pela execução de transformações geométricas, isometrias em suas obras, tá certo? Aqui a gente pode ver uma figura que ele criou, né? Que ele intitulou como autorretrato, mão com a esfera refletindo, onde a gente pode ver que o Escher, tá? Eu costumo dizer aqui para os meus alunos que esse é o primeiro selfie que se tem registrado aí na história, né? Vamos dizer assim, de maneira a brincar, tá? Então, como a gente pode ver aqui o espaço deformado na esfera, né? Ele brincava muito com a geometria. Então aqui, por exemplo, a gente tem a figura desenvolvimento 2, xilografura em castanho, cimento verde e preto, impressa a partir de 3 blocos de 1939. Veja que ele dá aqui um ponto no infinito, né? E ele sai criando as reduções das figuras até um ponto onde a gente pede toda forma, né? Ele brincava muito com a homotetia. A gente pode ver presente aqui a homotetia dentro da criação de Escher. Aqui uma perfeição, né, nas figuras, né, dos lagartos aqui, né, intitulado esse quadro é intitulado Maior e Menor, gravura em madeira de 1939, onde a gente tem a perfeição dos lagartos, né, vamos dizer assim, e o infinito, o ponto infinito aqui. É bem interessante para explorar essa ideia aí de Escher, né? E aqui por fim uma obra que eu gosto bastante, que é a Relatividade de 1953, onde ele brinca com o espaço-tempo, vamos dizer assim, né? A gente tem várias formas aqui, né? Quem está de cabeça para baixo, quem está de ponta cabeça, enfim. Aqui ele brinca com o espaço, com a perspectiva, com a isometria e com as linhas, enfim. Ele era um artista fabuloso e usava muita matemática. Ok, gente? Bom, pessoal, essa foi uma aula, né, que pretendíamos falar sobre homotetia, mostrando aplicações do GeoGebra, falar também um pouco sobre a história da arte aí, a matemática aplicada na arte, tá bom? Desde já eu agradeço a atenção de vocês. E aí a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais.